Para além de transformar o terrorista pardo Carlos Marighella na reencarnação revolucionária de Zumbi dos Palmares, a cinebiografia de Wagner Moura sobre esse guerrilheiro revela o que há por trás de tanto idealismo. Uma fé inabalável no uso da força para se criar uma sociedade igualitária. O filme Marighella, em cartaz nos cinemas do Brasil, não se esforça nem um pouquinho para explorar o que leva um homem a desejar subjugar outros homens em nome de um, abre aspas, mundo mais justo. A produção maniqueísta prefere tratar o terrorista como herói sem nuances, que luta contra vilões igualmente sem nuances. Tudo é muito 8 ou 80 nesse filme que começa polêmico e termina sonolento, e que é o tema da conversa de hoje do Quarentena Cult. E aí, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Evandro Schenkel, Jones Rossi e Paulo Pousonoff Júnior. E aí, Olá. pessoal, tudo E certo? aí, tudo bem? Vamos lá falar sobre esse filme, esta Vamos obra-prima falar do sobre cinema brasileiro. o novo Chateau. Vocês lembram do Chateau que ficou? Não sei quantos anos. Pensei no Chateau e pensei como faria bem se esse filme ficasse 20 anos longe do cinema, igual o Chateau. Mas vocês viram o Marighella. Chateau? E o Eu Chateau é nunca uma vi o obra de Chateau. arte perto desse filme. Vocês viram o Chateau? Sim. Eu concordo que é bem Chateau. O Marighella ficou aí alguns anos esperando para 2 finalmente anos, ser lançado. 2, 3 anos. Finalmente ser lançado agora no final de novembro. Desculpe, no início de novembro. Tô meio desorientado aqui. E chegou agora nas salas de cinema de todo o Brasil. Finalmente, Paulo Pousonoff, você vai fazer... Aqui no Quarentena, Paulo, para quem está nos escutando pela primeira vez, um de nós faz uma indicação de um filme que esteja em cartaz. A gente começou falando só sobre o que estava em cartaz no streaming, né? Mas agora a gente já está podendo sair de casa, então dá para falar o que está em cartaz nos cinemas. Um de nós faz uma indicação e os demais assistem e a gente debate aqui dizendo o que a gente achou do filme, se recomenda ou não que o nosso espectador assista esse filme. Não é E mais aí, o Quarentena Cult, agora é o Desquarentena Tosco. Não tem nada de cult. Por que, Paulo? Por que a pessoa deveria assistir? O cidadão brasileiro que está voltando agora às salas de cinema deveria ou não deveria assistir o Marighella? Vai perder esse momento precioso da sua vida, essa retomada, né, da vida assistindo a esse filme. Eu não tenho uma resposta para isso, porque assim, apesar de a gente ter combinado, ter conversado de trazer esse filme aqui, eu não recomendo ele de jeito algum a ninguém. Porque é um filme, assim, sabe, que é um filme que, para começar, o produto não importa muito, né? É engraçado, é curioso isso. Esse filme, eu lembro de ter escrito alguma coisa na Gazeta ali em 2019 sobre esse filme já. Então, mesmo sem ter assistido esse filme, ele já existia como discussão, de certo modo. Por isso até que o Wagner Moura optou por usar aí o seu Jorge na figura do Marighella, porque ele sabia que isso ia despertar controvérsias, até raciais, como está aí no textinho de abertura. E então, assim, eu acho interessante a gente pensar esse cinema que dispensa completamente o produto. Ele existe como matéria de discussão, de debate, antes mesmo que alguém escute lá aquele hino nacional empolgadíssimo no final do filme. E outra coisa que eu queria trazer para a discussão, assim, que é uma discussão sobre o filme, mas de certo modo tangencia aí o conteúdo do filme, é justamente assim, por que assistir a esse filme, né? Logo que eu apertei o play, claro, por dever profissional, aqui todo mundo assistiu, mas eu tentei me colocar na figura do espectador. Você lembra, Sabá, que a gente tinha essa discussão no começo aqui do Quarentena, que eu falava do espectador, né, que tinha pega um ônibus, vai ao cinema, paga o ingresso, paga a pipoca para se deleitar com uma história. Aquela história tinha que ser de alguma forma atraente. E daí eu fico me perguntando o que nesse filme é capaz, o que esse filme é capaz de trazer para atrair uma pessoa, para fazer toda essa peregrinação até chegar aí ao cinema e absorver essa história. O que esse filme traz de bom? É um filme tão carregado, mas tão carregado de ideologia, é quase uma peça de propaganda mesmo, e eu acho bastante difícil
que uma pessoa também, isso é uma coisa interessante, acho difícil uma pessoa que não compactue já com os valores pré-estabelecidos pelo diretor, pelos atores, roteiristas, por toda essa discussão prévia. Eu acho bastante difícil uma pessoa que se disponha e consiga assistir esse filme e ter uma visão sobre ele, porque ele vem muito, mas muito carregado mesmo. Então eu tive bastante dificuldade para isso. É um filme assim que eu não gosto disso, dessa sensação também de você desgostar de antemão. É um negócio que. Mas, Só Paulo, que. você tá partindo de um recorte muito nichado, assim. Tem que pensar, olha sempre para o teu núcleo familiar, núcleo de amigos, além da bolha Mas jornalística. é justamente isso. Você tem, assim, matérias saindo em revistas, em portais, em jornais, vários YouTubers falando do Marighella, um humanista, e as pessoas vão criando interesse pelo filme. E se um filme ainda me ajuda a entender um pouco do passado, melhor ainda, né? Tô pensando aqui, você está prejulgando, você está fazendo já uma avaliação de que as pessoas já têm um conhecimento sobre a história da ditadura, sobre a história dos movimentos de guerrilha armada, de que já vão, nem vou assistir isso porque é propaganda, ou já vou assistir procurando erros. Eu acho que o meu ponto é justamente o contrário, Você acha que as pessoas conseguem assistir de coração aberto? É uma eu acho que pergunta a só. maior parte das pessoas, principalmente quando esse filme cair nos serviços de streaming, a maior parte, sem sombra de dúvidas, 80% dos brasileiros não sabe o que é Marighella, não sabe. Duvido que alguém saiba o que é a Aliança de Libertação Nacional. Eu duvido que alguém com menos de 30, sei lá, a maior parte de adolescentes, pessoas com menos de 30 anos, elas não têm a cronologia dos fatos para não cair num conto que, por mais mal feito e mal filmado, e que a gente vai chegar aqui em algum momento, mas ainda assim como reverbera o lançamento desse filme, que, vamos lá, o que se disse muito do filme recentemente? Foi censurado, né? O que é uma mentira. Sim. Mas põe no Google, né? Se você duvida, põe no Google. Você acha que as pessoas não vão ter interesse de saber, nossa, por que o Bolsonaro, esse que é o discurso, o Bolsonaro está censurando a história do Roubou as negro? fitas. Não, mas assim, Evandro, como você falou de bolha, eu reconheço, né? Eu acho que todo mundo aqui vive numa bolha e tal, mas esse é o ponto assim, que eu queria colocar na minha primeira colocação, na minha primeira participação aqui, é justamente esse. É uma obra, me parece ideologicamente tão fechada, eu acho que ela não se abre para um olhar diferente. Eu não consegui estabelecer essa relação com o filme. Não me parece que é um filme que propõe a seduzir essas pessoas que você citou e contar uma história, mesmo que seja para convencer as pessoas de que o Marighella foi um santo, coisa parecida. Não me parece que o filme tenha essa abertura, entendeu? Talvez seja um erro da minha parte, mas enfim, só estou colocando aqui uma impressão que ficou também. Eu não concordo. Eu acho que a gente é diferente você contar uma boa história e você contar uma história, né? Eu não, e você contar uma história, ela ainda assim é convincente dependendo dos parâmetros que você tem. Então, sei lá, as novelas da Globo, elas são super convincentes para a maior parte da população, né? Não são? Eu acho que a gente concorda que é um tipo de narrativa que é extremamente popular no Brasil, onde você tem né, você tem um tipo de história que não tem não tem a linguagem cinematográfica de filmagem mais refinada, mas ainda assim tem ali os seus núcleos de contar essa história. Tentando me desprender de E todos tem uma capacidade de agendamento, né, Evandro? Porque isso, além de uma capacidade toda de novela agendamento. que tem uma Então você temática agendou, né? social, por exemplo, aquilo vira discussão no país inteiro. Aí vira discussão de fato, de botequim, Então, de vamos lá. qualquer O lugar. Wagner Moura e toda a elite intelectual do Leblon, eles conseguiram transformar isso num data setting, né? Eles conseguiram transformar isso num agendamento para a gente discutir. Duas vezes. Quando o filme teve a estreia nos festivais internacionais, em 2019, e agora que ele está tendo a estreia
aqui em 2021 e, no meio tempo, ainda com todas as acusações que eles estavam falando de censura, certo? Além disso, aí você criou esse interesse. Você vai entrar nas plataformas de streaming e você vai estar acessível a todo mundo. O que é diferente de você estar só num serviço de pay-per-view pago e só nos cinemas. Hoje em dia é muito mais acessível. R$13, R$10 na Amazon Prime, você tem alguns serviços muito baratos, onde quase todo mundo, muitas pessoas, não quase todo mundo, tem acesso. Então, você vai ter acesso a esse conteúdo. E você já gerou o agendamento, o debate está colocado, e aí a pessoa vai ver. E aí, se ela for ver, e se ela não tiver todo esse olhar crítico sobre cinema, ela vai enxergar uma história. Eu acho que você não precisa ter muitos parâmetros anteriores, conhecimento para... Inclusive, tem muitas liberdades poéticas ali dentro do filme que elas vão passar como verdadeiras para esse público. Né? Então, sei lá, o delegado, né? O delegado não existe, aquele delegado. Né? Ele não existe, ele é uma figura criada só para o filme, mas aquele delegado ele vai sim se consolidar para essas pessoas como... Não, o delegado Não, ele é existe, inspirado no Suplicy. Não existe o delegado, existe mais de um delegado que ele juntou uma figura daquele cara lá, que é o Cecil Boré e o Sérgio Paranhos Fleury. Isso, ele é inspirado no Fleury, que foi um torturador do DOPS. Isso, mas e no Cecil Boré, que foi o cara que prendeu ele lá no Rio de Janeiro, no cinema. Isso. Ele junta dois em um só. Junta vários, né? Porque você isso é comum, né? Mas você acha... Uma pergunta assim, que eu queria fazer para vocês. Vocês acham que a pessoa que não tem aí um conhecimento sobre Marighella, ditadura militar, que esteja só afim de uma história, ela vai consumir esse filme? Porque me parece que é um filme... Você falou em bolha, só justificando aqui, explicando. Me parece que é um filme da bolha para a bolha, entendeu? Ele não procura... Não é da bolha para bolha, Paulo. Esse filme ele tem a clara intenção de transformar o Marighella em algo que ele não era. Um lutador da democracia, um cara que entrou na luta armada, como diz o filme, foi empurrado para a luta armada, ele sempre defendeu a luta armada. Um amante do Brasil. Até assim, amante do Brasil, não sei se ele era ou não era, mas é um cara que assim, amante da democracia, com certeza ele não era, porque primeiro que ele era amante, que mais do que do Brasil, do que qualquer outra coisa, era amante do comunismo. Ele conheceu Cuba, ele foi para a China em 53, 54, viu o que estava acontecendo na China, e aquilo lá, ele chegou na China, viu tudo aquilo lá, revolução cultural em curso, as pessoas passando fome, tudo, e não clicou nada na cabeça dele, tipo, não, isso daqui está certo, continua certo. Aí já você começa a pensar, né? Pô, esse cara que é amante do Brasil é esse. Mas você não acha que ele tenta romantizar para a bolha, ele romantiza o filme inteiro, Paulo. Romantiza o filme inteiro, a figura do Então, é isso que eu tô falando. Mas... A geografia, é uma geografia isso daí. Mas você não acha que é um esforço só de romantizar esse personagem já para pessoas que já têm essa tendência a romantizar a luta armada? Não, pô. Você vai. Cara, você tem 14, 15 anos, vai assistir o filme na Netflix. Você vai pensar o quê? Olha lá o Mauzão querendo... que na verdade estava errado, né? Até a prisão a prisão do Marighella foi legal, não tinha mandato de prisão, não tinha acusação formal contra ele. Tem várias coisas, né? Bem, o regime a ditadura militar, por mais que muita gente queira falar que era um negócio que salvou o Brasil do comunismo, não salvou, porque o Brasil era uma democracia e o comunismo nunca ia ser aceito pela população brasileira. Tanto não ia ser aceito que o Marighella ele morre praticamente lá, né? Os sonhos dele nunca se realizam, de guerrilha rural, tudo aquilo lá, porque ele nunca ia ter apoio, nunca teve apoio suficiente. Era um negócio que vamos fazer 1000 Vietnãs do Brasil, 1000 Vietnãs. Não ia fazer nem meio Vietnã, porque o brasileiro... Eu concordo, Jones, porque eu acho que
ele ser incompetente a ponto de não conseguir, mas o cenário internacional da década de 60 mostrava os países caindo para a ditadura da esquerda e países caindo para a ditadura da direita. Então, você falar que não existia uma ameaça dentro da Guerra Fria, com um monte de gente capitulando. Ameaça comunista no Brasil? Cara, o os PCB... historiador sério fala que não tinha. Ameaça comunista. Tinha comunista? Tinha, mas ameaça comunista do Brasil se tornar uma ditadura... Mas não interprete a ferro e fogo que eu estou dizendo. Não tinha um levante armado que ia derrubar o presidente. Mas não tinha apoio. Primeiro, os outros países tinham que ter apoio Cuba teve apoio da população. Por mais que o Fulgêncio Batista tivesse lá os índices e fosse melhor que... Teve o apoio depois da população, né? Ele teve depois da Revolução. Fizeram 29 que entraram no barquinho e foram para Cuba. Mas onde eles passavam tinha o apoio da população. É muito diferente. Mas aqui o Brasil nunca ia ter apoio da população. Eu não sei se nunca, porque a gente já teve a ditadura do Vargas, a gente já teve outros momentos. Vargas era fascista, anticomunista. E trabalhista. Exatamente. Então... Mas qual que é o teu ponto, Evandro? Eu não estou entendendo ainda. O meu ponto é que o Jones fala, não havia nenhum tipo... Cara, poderia não ter haver nenhum tipo de ruptura imediata comunista. Tudo bem, mas você não pode falar que isso era impossível. Você pode construir isso em pouco tempo. Você consegue construir esse tipo de revolução. E você estando... Havia bolsões. É lógico que havia condições. Que bolsão? Bolsões. Que bolsão? Cara, o PCB ele estava em contato direto com as ditaduras comunistas, cara. O Partido Comunista Brasileiro, ele estava... Você tinha o MR8... MR8 é depois. Já depois que a ditadura... 65, 66, mas são braços armados. Você tem isso tudo acontecendo. Você tem vários lugares do mundo onde poucas pessoas conseguem tomar o poder e inverter o jogo. E você estando lá na hora dos acontecimentos, como que você vai avaliar se aquilo é real e imediato ou é uma possibilidade de médio prazo? Então, assim, eu não estou defendendo a ditadura e não me entendo mal. E por sinal, muito pelo contrário. Não deveríamos ter entrado numa ditadura militar e uma pessoa que tenha convicções fortes, ela tinha o dever de contestar a ditadura em todos os momentos. Agora, sabe quem soltou o Marighella da prisão? Hã? Sabe quem soltou o Marighella dessa primeira prisão que a gente vê lá do cinema? Não. Sobral Pinto, católico, conservador, uma das grandes figuras do Brasil, da história do Brasil. Um cara que insuspeito de ser, né, simpatizante, simplesmente porque defendia direitos humanos e era contra a tortura, que qualquer ser humano decente é. Inclusive, eu sou contra a tortura até do mais abjeto terrorista do Talibã. Sou contra. Não, e mostra que ela não é viável, né? Tipo, os caras têm que ficar torturando um a um, né? Você vê no próprio filme, né? Eles têm que ficar torturando um para chegar no outro ao tempo, cara. Não é o jeito mais eficiente que você tem para conseguir alguma coisa, né? Obviamente. Mas eu nem vou ser tão utilitarista assim de pensar só no resultado. Mas, assim, uma pessoa de convicções, ela vai ter que ser contra qualquer governo ditatorial, independentemente se ele é de direita, se ele é de esquerda ou se ele é teocrático. Você tem que ser contra, né? Agora, para isso, você virar um terrorista e, para isso, você defender uma outra coisa que é tão brutal quanto, é aí onde a gente coloca o Marighella. Esse negócio do Marighella, viva a democracia, não sei o quê. O Marighella pode-se dizer que ele era até um caso diferente nesse ponto, que ele, dizem historiadores sérios que realmente ele era um defensor da democracia e tal. Acho difícil alguém que era a favor, tão a favor da democracia, ser um amante tão grande do comunismo, que em nenhum lugar, pense, em nenhum lugar que o Partido Comunista no mundo tomou o poder, ele foi democrático. Ele escreveu lá o manual do guerrilheiro, defendendo atos terroristas. Como é possível alguém defender um ato terrorista e ser amante da democracia ao mesmo tempo? Não me passa pela cabeça. Não, calma, Sabag.
os revolucionários da independência dos Estados Unidos, certos atos deles podem ser interpretados como terroristas, como contra a Inglaterra. Ele fala expressamente em botar bomba em prédio. Sim. Ele ensina como só estou falando, estou mostrando como que alguns historiadores tratam ele e, por exemplo, quando ele foi preso, agora, mistificações do filme, né? Por exemplo, quando ele é preso, no filme aparece abaixo a ditadura, viva a democracia. Ele fala, quando ele é preso, na vida real, ele fala abaixo a ditadura, viva a democracia, viva o Partido Comunista. Isso eles omitem do filme, né? Por exemplo, e querem coisas que são mistificadas, Paulo, no que filme. Não falta omissão, né? O que não falta é omissão. Por exemplo, quando ele fala lá naquela entrevista que ele, pergunta, você é maoísta? Você é leninista? Você é trotskista? Não, eu sou brasileiro. Daí, Mentira. corta. E ele fala aquilo, eu sou brasileiro. Olha só como esse filme é o típico fake news. A fake news que usa uma parte que é verdade para mentir sobre o resto. Daí, o resto lá ele fala, não, veja bem, eu tenho até aqui o que ele fala na verdade, deixa eu abrir aqui, pronto. Eu sou brasileiro, eu sou o que a prática revolucionária realizada no contexto brasileiro faz de mim. Nós seguimos nosso próprio caminho. E se chegarmos a pontos de vista iguais ao de Mao, Ho Chi Minh, que era o que lutou contra os Estados Unidos no Vietnã, Fidel Castro, Guevara, não foi pelo nosso desejo. Cara, como que eles omitem um negócio desse no filme? Né? Omitem, ok. Mas é a omissão que fala muita coisa, porque, óbvio, quando você vai fazer biografia de qualquer um, você pode fazer biografia pendendo para um lado ou para o outro. E é óbvio que o Wagner Moura ia fazer, só que o Wagner Moura quer pintar um Marighella que não existiu, a começar pela cor do Marighella. O Marighella era mulato, não era negro. Né? E isso não é demérito nenhum pro Marighella, de maneira alguma, porque mulatos são maravilhosos, negros são maravilhosos, brancos podem ser maravilhosos, não interessa a cor. O cara não era negro, e isso é verdade. Ele era filho do italiano, um cara que veio diretamente da Itália, segunda geração, e era filho de uma negra que tinha ascendência sudanesa, dos malês, que, enfim, até mulato é uma palavra que o pessoal fala que vem de mula, que é uma besteira, que não é de Vocês mula, não acham... é uma palavra que vem do árabe, molawag. Só preciso fazer uma pontuação aqui, que eu não sou historiador, mas me parece ter um revisionismo histórico nesses historiadores que o Jones cita. Veja, o Jones não está endossando, ele só está citando, né, que ele defendia a democracia. Ele se dizia marxista. Logo, não tem como você ser democrata se você é marxista. Não tem, é uma inconsistência você falar de um sistema onde existe a abolição de determinadas classes, né? Mas o pessoal fala, mas os historiadores falam, Evandro, porque ele jogou pelas regras de democracia há muito tempo, né? Ele foi deputado constituinte. Eu sei, mas eu só estou falando que porque se a pessoa vai ver um vídeo e vai procurar, ele vai falar, não, mas aquele historiador falou que ele é democrata. Eu só estou trazendo aqui que alguns historiadores falam. Não estou falando que ele é democrata. Ele mesmo definia que votar era cortina de fumaça, que isso era um jeito de você fazer as pessoas ficarem só naquele círculo e nunca ter a revolução do operário. Sim, quando tinha democracia, ele falava que era uma democracia pela metade. Então assim, eu acho que não existe a menor possibilidade dele ser alguém que não estava lutando por um regime autoritário. Não, o que é mistificação no filme? O Marighella democrata, não é democrata, ele era um comunista. Mistificação. O Marighella o Marighella que era negro, não era negro, era mulato. O Marighella super, aquelas coisas lá do Frei falando, Jesus era negro, ele foi para o Egito, para a África, onde ele poderia se misturar, não sei o que. Bobagem. Jesus não era negro, Jesus era palestino, que não é branco também, mas não é negro. Sabe, eles quiseram. Isso é uma outra mistificação do filme. Querer incluir a questão racial dentro do filme, tanto que quando os caras vão capturar ele, fala, seu negro, não sei o quê. Aqueles caras que capturaram Cecil Borel, Paranhos, seres humanos deploráveis. Não porque capturaram o Marighella. Não foi capturar o Marighella que fez deles
ser humanos deploráveis. Eles eram seres humanos deploráveis, eram torturadores. Eles comandavam um órgão deplorável, né? Um órgão deplorável e, cara, o torturador é assim, o nível mais baixo do ser humano. E aquela coisa essa coisa deles falarem racial, não tem isso. Tanto que aquela esquerda daquela época não tinha isso. Agora, uma coisa que o Marighella talvez não esteja bem explorado no filme, se eles quisessem explorar, seria ok. O Marighella era muito inteligente. Era um cara muito inteligente. O cara que era engenheiro, saiu da faculdade, ele fez Politécnico, bacharel, diplomado. Não, ele era super inteligente. Cara, ele fez um poema ele fazia as provas dele. Tinha uma prova, inclusive, que ele fez sobre espelhos, reflexão, uma prova de física, não educação física, gente, física, que ele explicou a reflexão tudo em poemas, cara, na hora da prova, né, o cara improvisou. Aquilo lá, o professor deu 10 e ficou exposto no colégio que ele estudava. Lá. Mas, Jones, o filme não consegue trazer nenhum tipo de sutileza para nenhum personagem. Né? E aí eu queria aproveitar... O Galhaço, né, cara? Maravilhoso. Porque o Evandro começou discordando da visão do Paulo, do que o filme é nichado. Só deixa eu contar uma poesia uma poesia rapidinho que mostra como que era a esquerda daquele tempo. O pessoal quer falar de racismo, só faltou botar um trans ali no filme, que quando ele saiu da faculdade de engenharia, o Marighella, que ele não gostava de geometria descritiva, daí ele fez uma poesia. Morra de vez a descritiva, que sua perda ninguém sente. Mas se a bichona ficar viva, morra então eu subitamente. Cara, esse ele é o que ele fez. Esse não entrou, né? Super identitário o nosso Marighella, hein? Não, lembrando que o filme termina com a mulher protagonista que vai agora liderar a guerrilha, né? Sim. Ainda tem o feminismo. Nessa dúvida que o Paulo levantou, e depois o Evandro discordou, e aí vocês entraram nesse debate histórico e tal. O filme ele não consegue trazer nenhum tipo de sutileza para esses personagens, né? O filme aposta nesse maniqueísmo do bem contra o mal, e aí você tem todo mundo de um lado do bem, todo mundo do lado do mal, e a representação disso no filme é muito grosseira. A representação é muito grosseira. Os personagens são flat, né? Aquela coisa que não muda nada. Eles não têm nenhum momento de dúvida, eles não se questionam, eles não têm conflitos internos, eles não são levados a fazer nada. É dado. Né? O Marighella é um cara que luta contra a ditadura. Por quê? Porque a ditadura é ruim. Logo, ele é um cara do bem, logo ele luta contra a ditadura. Mas o que levou ele a fazer isso? Por que ele se engajou nessa luta política? Por que ele resolveu que a guerrilha era o melhor caminho para combater a ditadura? Não, isso não interessa para a gente entrar. Né? E ele faz isso com esse personagem que podia ser mais complexo, com o personagem que dá o nome do filme, que o Jones está trazendo esses dados históricos. Eu sabia que o Jones faria toda a pesquisa histórica para a gente aqui hoje. De ver um sujeito que talvez ele fosse mais dimensionado do que parece, e talvez a gente conseguisse compreender melhor esse personagem, né, por essa cinebiografia, mas o filme, devido ao seu propósito de sacramentação do ídolo que se propõe a fazer, ele simplesmente fecha os olhos para essas coisas. E aí eu concordo com o Paulo, viu, Evandro, no sentido de que se você vai sentir algum prazer por esse tipo de história que está sendo contada desse jeito, porque você está, de alguma forma, sendo levado a acreditar nisso, num mundo maniqueísta, de heróis contra vilões. E aí, de repente, essa história, esse cara começa a ser incensado como um herói da esquerda, que sempre foi uma tentativa, inclusive, de transformar o Marighella como um personagem que fosse um herói dessa revolução que nunca aconteceu. Né? E o filme... Então, mas esse é o meu ponto. E você tem um filme divulgado por um dos maiores atores dessa geração, que é o Wagner Moura. Você ter um dos maiores cantores dessa geração, que é o Seu Jorge, sendo o protagonista, né? No mínimo artistas relevantes, né? Ok. Eu acho que, assim, muito relevantes para o cinema nacional, o Wagner Moura, o Capitão Nascimento e tudo que... Né? E ele é ótimo, né? Ele é um ótimo ator, né?
Então, assim, eu acho que isso tudo tem um peso, né? E as declarações que vão sendo dadas, assim... É que eu fico muito contaminado para a repercussão de imprensa, né? Porque a gente, como jornalista, acaba lendo muito todo dia, e todo dia pinta uma novidade, né? Sobre o filme. Então, isso me parece que vai criando esse caldo de que as pessoas elas já vão entrar nesse filme pensando que esse é o Marighella. Olha, Por eu isso fui no mesmo. cinema, eu vi o filme no cinema e estava cheio, dentro dos limites da pandemia. Ó, E as pessoas isso é, cantaram isso o hino é no final? Hã? As pessoas cantaram o hino no final? Cara, as pessoas, pelo que eu percebi, eram tão constrangidas quanto eu. Então, Então, isso é que eu não agora eu entendo, queria. sabe? Não cria um diálogo amplo. É assim, me parece que é um diálogo ali só dele para as pessoas que já têm uma disposição a ver o Marighella como um santo. Esse é o único diálogo que eu vejo. O resto é apenas ruído. Talvez eu esteja O filme ele enganado. falha, o filme ele conversa muito. Eu acho que eu concordo com o Paulo no sentido do seguinte: o filme ele conversa muito Só com uma esse. coisa que eu esqueci de falar, desculpa. Vai virar série ano que vem na Globo, viu? 4 episódios. Só para vocês ficarem de olho. Só Mas eu ia falar para que tinha quem acha que caído, vai, assim. não é só para bolha. Não é só para bolha. Então Não, agora não, mas eu acho que a milhões de gente não está brasileiros. São milhões discordando. de brasileiros. A gente não está discordando que o filme vai ter um apelo popular, não é esse o ponto. Cara, que só as pessoas da bolha, militantes políticos que vão assistir, não é isso. Não, eu não acho O que vão ponto, assistir, mas só eles que vão gostar. É isso que é o ponto. é assim, eles vão gostar de saída, vão gostar porque é obrigação gostar. Vão gostar porque, finalmente, o reconhecimento, finalmente estamos ocupando esse espaço importante dentro do cinema nacional. O cinema, eu vi um tweet do Kleber Mendonça Filho, assim, o cinema da retomada do cinema brasileiro pós-pandemia, assim, pouco importa para essa turma, essa galera engajada, pouco importa se o filme é bom ou se é ruim. Porque ele passa o que é mais importante, que é você fazer o endeusamento dessa figura de uma forma profundamente grosseira. Uma forma profundamente grosseira no sentido que ela é altamente maniqueísta, ou seja, não dá espaço para qualquer tipo de dualidade. Não dá nenhum tipo de dualidade. Os personagens não os permitem isso. O personagem do Marighella é isso o tempo todo, é alguém que parece um homem completamente virtuoso, certo? Ainda que de uma virtude bastante questionada, né? Questionável, quando ele assume isso no próprio filme mesmo, né? Não, vamos pelo caminho do terrorismo. Até isso é contado como se fosse uma coisa legal. Que legal, vamos explodir prédio com um inocente lá no meio, que bacana que vai ser. Tudo por uma boa causa, né? E o personagem, o antagonista, que faz. Aliás, eu cometi um ato falho aqui, um erro. Eu falei que era o delegado Suplicy, mas era o delegado Fleury. O jornalista depois corrigiu, né? Esse que é o antagonista. O Sabag, só lembrei, você falou do Kleber Mendonça, filho, eu pensei, será que aquele cara lá vai levar os 11 namorados para assistir o Marighella? Olha, dependendo dos círculos que frequentem, né, essas namoradas, talvez. Porque, assim, esse delegado, esse antagonista vivido pelo Bruno Galhaço, assim, sério, a gente estava conversando sobre a hipótese de dar o troféu Framboesa de Ouro, né, para o cinema nacional. Esse filme vai ser aí o vencedor disso. Só o Bruno Eu Galhaço, acho que devia instituir Vamos criar o anti-bonito. troféu Quarentena de Ouro só para os filmes ruins. Cara, quão ridícula é a interpretação Bruno dele, Galhaço sabe? ia ganhar Ridículo. Fazendo um personagem que é pior do que. Parece um vilão de desenho animado, sabe? Um sujeitinho com uma cara brava, fumando o tempo todo. Ele faz o clássico sinal para identificar que é um vilão. Ele fuma com o cigarro, assim, o cigarro no meio entre os dedos dele. Repararam nisso? Né? Esse cara é mau. Mas não satisfeito em você saber que ele é mau, porque a primeira cena dele, ele já é uma cena que ele demonstra que é um racista, que ele mata um negro pobre sem razão nenhuma e tal. Ele chega a dar ele matou um ladrão. Dele. O Paranhos, ele era do Esquadrão da Morte lá em São Paulo. Ele matava mesmo esse pessoal. Ele fazia essas coisas. Então é baseado. Mas assim, tipo, o problema, eu não vejo nem o problema dele ser mal, dele ser o tempo todo mal. O que falta, assim, tipo, por que não fiz assim, no roteiro, na direção, na preparação? Pô, sabe quem que é a preparadora de elenco? A Fátima Toledo, a preparadora de elenco desse filme. É a mulher que fez o Cidade de Deus, pô. Mas isso é a direção ruim do Wagner Moura. O filme é Direção muito mal ruim, dirigido. É É péssimo.
É onde eu vou Mas o cara poderia ter um humor, né? Poderia ter um humor, soltar uma piadinha. Não existe humor. Ter uma coisa diferente. Não existe aliás, sutileza. reclamaram de vocês que vocês riram muito no episódio do balão. Não pode ter humor. Desculpa, a memória, né, de quem quer que seja lá, né, desculpa. E, aliás, aproveitando fazer um parênteses, viu, Paulo? Eu e o Evandro hoje estamos vestidos de camisas aqui dessa cor. Não foi nada intencional, tá, pessoal? Vocês são comunistas. Não revela a revolução. Temos que derrubar a camisa jamais será vermelha. Quem se cala contra a ditadura do YouTube... Você queria falar da parte... Vamos pegar as nossas armas, que é a nossa palavra. A parte técnica do filme, eu fiquei assim, eu achei inacreditável. Eu esperava muito mais do filme. Eu esperava que o filme, nossa, de repente podia ter alguma qualidade ali a ser ressaltado. Assim. Para um ator que é um ator da categoria dele, que já trabalhou com grandes diretores, tem lá o Narcos, para quem quiser assistir as 2 primeiras temporadas do Netflix lá, ele faz o Pablo Escobar. Acho que faz um bom Pablo Escobar. O cara é bom ator. Porque o Wagner Moura, ele descobriu ele é ótimo ator. Não é bom, ele é ótimo. Ele falou assim, cara, close é uma coisa revolucionário, eu vou fazer um filme. Não é só isso. Inteiro, a câmera tremida, a câmera tremida o tempo todo, sabe? Assim, os bordões, sabe? Vocês estão matando um patriota, um brasileiro. Assim, vergonha. Eu lembrei, eu tive o mesmo constrangimento quando daquele filme Olga, aliás. Né? Uma referência quase insuspeita, né? Outro filme nacional. Da Camila Morgado, se não me engano, a atriz, né? Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. É a mesma coisa. Você tem uns 3 ou 4 momentos desses no filme que são de vergonha. Assim, eu ria de vergonha vendo assistir. O hino nacional, para mim, é um ponto alto. Tipo Marvel, assim, pós-créditos da Marvel, com aquele easter egg, o pior easter egg da história. Aquilo ali dá para ver a diretora de elenco falando, não, vamos fazer um exercício antes da cena. Aquilo ali tem cara de coisa de ator, teatro de arena, Asdrubal trouxe o trombone, sei lá o que é aquilo ali. Vai lá, vocês têm que entrar no clima antes da cena e botar aquilo ali. Personagem, cara, você precisa incorporar. A gente devia ter começado esse podcast falando dessa cena, cara. Porque essa cena ter começado esse podcast chorando, cantando hino e se abraçando. Eu peguei, surgiu o primeiro crédito, eu desliguei a TV e eu perdi isso. Daí o Jorge que me falou, tem ali logo depois o negócio. Daí eu fui ver. Não, cara, é incrível. Deve ser, cara, na boa, deve ser a pior cena da história do cinema nacional. Porque, cara, o final do filme da Carla Perez não é tão ruim. Cara, é ótimo. É ótimo o final a cena final de Cinderela Baiana. Mas Cinderela Baiana. É isso, quem vai sair defendendo essa causa, essa narrativa. É isso que eu falei. É um filme que não precisa do filme. É isso que eu falei, não precisa do filme. Aí você vai ser, nossa, esse é um herói brasileiro que morreu defendendo os valores da democracia. Mentira! Ô Sabag, para mim, como ele é um ator muito tarimbado, né, décadas de atuação, eu tenho a impressão que ele resolveu falar que fazer em cena... dirigir, né? É a estreia dele como diretor, é a primeira vez que ele dirige um filme. Então, depois de tanto tempo, eu acho que ele falou, cara, eu vou usar tudo aquilo que usaram comigo num filme só. Então, ele vai lá e dá o close, ele vai lá e faz o plano sequência, que não faz o menor sentido. Tem um plano de sequência que ele vai seguindo um dos guerrilheiros dentro de um negócio de tecelaria, e você pensa, o plano de sequência, ele tem um objetivo, né? Ele começa, vai passar por alguma coisa, e aí ele corta e vai para um outro lugar, com outra história. Você fala, aonde ele queria chegar? Ele fez plano de sequência pro personagem dar bom dia pro outro. Não, e eu fiquei pensando, só não tem quarta parede, né? Porque não tem nenhum de colocar uma quarta parede num personagem histórico. Aí no final ele vai lá me dar uma quarta parede. Fez a quarta parede. Imagina que massa seria uma quarta parede no final, tipo aquela do Homer. Bota um cachorro olhando pra tela, assim. Eu sempre penso dele, né? Que agora é o momento das mulheres tomarem a dianteira. Ele tá falando isso, ele tá sendo esquerdomacho ali. Ele fez quebra de quarta parede a hora que o Marighella vira e fala, agora vai ter terrorismo. Naquela voz baiana do seu Jorge, assim, agora vai ter terrorismo. Não, essa eu acho que não foi quebra de parede. Foi sim, ele olha pra câmera e fala. É que eu tava falando da hora que a menina, depois da morte do Marighella, ela vai lá e pega a arma, dela olha pra câmera assim, e aí corta. E daí vai pro piazinho na praia.
Se eu tivesse condições, ia fazer assim. Lembra aquelas comédias pastelões da década de 90 que reuniam vários filmes brasileiros, vários filmes? E podia fazer uma com os filmes brasileiros, né? Esses clichês. Aí essas Agora, cenas constrangedoras. umas coisas desnecessárias, né? Por exemplo, aquela cena no final, quando o filho dele vê a foto do pai crivado de balas, né? Que isso aconteceu na vida real, né? O cara do jornal A Tribuna, lá da Bahia, ligou para ele, levou uma foto, levou ele na redação do jornal para ver, ó, esse é o teu pai que morreu aqui e tal. Só que, tipo, cara, qual que é a diferença para um filho perder o pai? Porque na vida real ele tinha 21 anos, não era aquele piazinho que foi lá, né, ver a foto. Na vida real ele tinha 21 anos. A tragédia de perder o pai é pior com 21, é menor com 21? Cara, eu não entendo esse tipo de escolha do Wagner Moura, sabe? Por que falsificar isso, sabe? Por que falsificar essa parte do filme? Não entendo, essa parte da realidade. Que é outra parte falsificada, o discurso, quando eles invadem as rádios lá, quando eles sabotam lá as rádios e fazem o discurso da Aliança Libertadora Nacional pirata ali, né, que invadem as ondas de rádio, o filme mostra que é o Marighella lendo um texto. Não foi nem o Marighella, nem o texto era dele. E ali eu até brinquei, porque eles usaram o texto original de fato, embora eles tenham feito o próprio Marighella lendo. E aí, naquela pauta, eles falam lá, coisa assim que você hoje identificaria super atualizado o discurso do PCO da vida, a mesma coisa, né? O mesmo tipo de discurso. E aí eu ainda pensei o seguinte, falei, estranho que eles não tenham alterado essa parte do texto para conseguir ainda botar uma pauta de gênero, uma pauta de raça ali, não viu? Porque o cara não fala nada disso lá nos anos 60, ele fala, poder proletariado e fora os Estados Unidos e coisas assim, mas não põe. Aí ele tem que fazer o quê? Ele põe assim nas entrelinhas isso, né? Então isso que o Evandro colocou assim, daí vai ter a mulher que vai segurar a arma, ou ele dá o único conselho que ele dá pro filho dele, filho, o único conselho que eu vou dar nessa vida, trate as garotas com respeito. Sabe? É o único conselho que ele dá. Só faltou ele falar que introduzem a questão racial. Mulheres, né? Essa conversa aqui é Sim, boa. não era a pauta deles nos anos 60 isso, simplesmente. Não estava em discussão essas coisas. Mas hoje você tem que falar com toda essa plateia. Quanta gente entrou para a guerrilha armada, acabou lá no meio da guerrilha porque queria impressionar uma guria, de repente estava lá no meio do Araguaia com um fuzil na mão. Não foi para isso que eu me listei. Teve gente que foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial por causa disso também, enfim. Mas assim, talvez, eu estou pensando aqui, ouvindo vocês falarem, as conversas é boa por isso. Talvez o Wagner Moura seja um gênio e ele tenha provado ali no cinema dele que os fatos não importam realmente. Talvez ele seja um gênio de mostrar isso com esse filme. Foi bem isso mesmo. Foi bem isso. Mas, enfim, eu acho que a gente no final do ano tem que fazer a premiação Framboesa de Ouro para esse filme. Só para fechar essa parte da questão técnica do filme, o Jones, acho que falou, né? Cada trecho é desconectado do outro. Assim, o que é aquela... Assim, tem umas coisas que são impressionantes, né? A parte do que eles tentam fazer o Chico Sainz, né? Ser um revolucionário durante o assalto ao trem lá com as armas. Não casa com o filme, com o estilo do filme. Começa a ter a batida, ele vai para outra coisa. Aí o final é o menino nas águas. Aquilo ali é o Kleber Mendonça. O Kleber Mendonça faz aquilo, né? Ele é o diretor que faz aquilo. Aí ele vai lá e muda completamente, começa a fazer uma poesia e começa as águas, o fluido, não sei o quê. Cara, ele não tem coerência, ele não tem lógica. Só que veja, e aí eu só volto. Isso não torna menos nocivo. Porque eu até relevaria os fatos históricos e relevaria, inclusive, se ele fosse a hipocrisia da forma que ele lê a história, se ainda assim o filme fosse bom. Ficaria mais preocupado, né? Ficaria muito mais preocupado. Mas não é, né? Não é. Evandro, assim. É curioso que no começo aí da nossa discordância, semidiscordância, você falou de novela, né? E, assim, por coincidência, durante as minhas pequenas férias, teve um dia que eu falei assim, vou ver esse Anos Rebeldes, que foi, tipo, na véspera da morte do Gilberto Braga, que é dele, Anos Rebeldes. Coincidência. Não, pior que foi uma coincidência mesmo, foi uns 2 dias antes. Anos Rebeldes era bom, né, cara? Não, então, mas os Anos Rebeldes é a mesma narrativa.
romantiza totalmente a luta armada. E por que é diferente? Por que não causa essa antipatia de largada que o Marighella causa? É só uma Não tinha pergunta. Malumader? E veja, Não, era Anos Dourados que era Não, Malumader? Anos Rebeldes também Eu é com sempre Malumader. confundo. Também. São duas, né? Gabus Mendes, Anos Dourados e Anos Cássio Rebeldes. Gabus Mendes, Malumader, Não, mas Cássio Pedro Gabus Mendes e Cardoso. Malumader eram Anos Dourados, não é? Não, Anos Dourados é o Lauro Corona, não. É aquele outro que Felipe Camargo e Malumader. Anos Ah, Rebeldes, tá. Anos Rebeldes é esse. Mas então, mas veja, por que tem, por que a reação, você falou, Evandro, que isso vai, né, para o serviço de streaming? Cara, Anos Rebeldes é Paulo, a Globo do auge. eu acho que eu tenho. Eu acho que eu Voltando. tenho uma possível resposta. Eu fiquei pensando bastante nessas séries também, talvez lembrando pela morte do Gilberto Braga, e por que elas não pareciam revoltantes. Eu acho que assim existe uma maneira de se contar essa história. Se você pegar, por exemplo, a perspectiva dos jovens estudantes iludidos por essas lideranças, né? Então você tem ali um discurso romântico de libertação, de ser do contra, né? O que sempre é muito comum para qualquer adolescente, ele quer ser contra o que está instituído. Então existe possibilidade de se encarar a gente que passou por aquilo com uma visão pueril daquelas coisas. Mas pega, a gente falou aqui há pouco tempo do ex-senador Aloysio, qual que é o sobrenome dele? Aloysio Nunes. Aloysio Nunes, que foi integrante da ALN, né? Quer dizer, ele conviveu com Marighella e tal. Foi um cara que era comunista quando era estudante de direito, né? Depois ele saiu do Brasil, foi para a França, ficou exilado na França, não chegou a fazer luta armada, né, segundo consta na sua história. Quando ele voltou para fazer política, já no outro momento, renegava o seu passado, dizia que aquilo tinha sido um período e tal, e não enxergava validade. Ele morreu dizendo que a guerrilha no Brasil, a luta armada do Brasil, foi uma experiência mal sucedida e equivocada, né? Então, assim, é normal você imaginar que exista. Obrigado, Jones, porque é isso que eu queria chegar. É normal você entender que exista gente que tem uma visão romântica sobre esse período e tal, e tem até se envolvido com isso, e tem até visto algum valor nesse caso. Mas aí a gente chega no que eu acho que é o problema fundamental desse filme, que é que ele faz uma romantização tal, nega de tal forma a história, inverte tanto os valores, que ele está se propondo ser uma cinegrafia sobre esse personagem. E aí é preocupante à medida que você vai ter gente que não se coloca no debate político, que vai simplesmente consumir um filme ou a série da Globo que vai vir e vai sair com essa noção de falar, não, tá aí um cara que foi alguém que morreu defendendo a liberdade. Aliás, não, nessa vaga, veja só, parece que ele morreu morre defendendo os seus interesses. Tinha uma agenda política bastante colocada, uma agenda guevarista, que era de instrução dessas células terroristas ao longo do país inteiro. Por isso que ele estava fazendo luta armada contra a ditadura em São Paulo, por exemplo. Que luta é essa? Contra quem que você está em São Paulo? Que inimigo que você quer abater em São Paulo? E outra Porque coisa, era um manual. E aí, isso, assim, o filme ignora completamente isso que o Jones trouxe lá no começo, que é essa instrução política, a ligação com toda a internacional comunista. Qual era o plano ali? Pinta os Estados Unidos como, sabe, alguém que vinha aqui e fala, não, vocês têm que acabar com isso. Uma coisa grosseira, enfim. E eu acho que não é nem citado o livro no filme, né? O guia do o Manual Manual do do Guerrilheiro. Guerrilheiro Urbano, acho que não. Não é citado. Aquele livro que eles trazem, traduzidos, daquele jornalista francês traz, são os livros de poesia dele que foram traduzidos. Até aquela editora Ubu, foi daí que eu tirei a poesia, trouxe recentemente, publicou recentemente. Uma outra coisa, Sabag, quando ele morre, né, dá a impressão que ele é um coitado, morreu lá com meia dúzia. A LN tinha 2.000 combatentes no negócio. Ele não era Parece que são 8 que vai acabando um por um, né? Isso. Esses guerrilheiros aí também, né? Nem nossa, 8 mártires. Não era nada disso. Eles tinham lá uma dissidência grande do PCB, daí eles misturavam com o MR8, com a Var Palmares, e outra coisa que eles não citam em nenhum momento no filme, justiçamento. E a LN do Marighella era uma defendia das justiciamento. Defendia e praticou justiçamento.
matou um cara que voltou de Cuba, começou a questionar explica o que é o justiçamento. Essas organizações de esquerda que matavam seus próprios membros em julgamentos. Fazer justiça com as próprias mãos. Julgamentos ali do grupo, obviamente legais, né? Totalmente legais, esses justiçamentos. E um cara, por exemplo, que voltou de Cuba questionando as ordens da LN, ele foi feito um julgamento, foi considerado perigoso demais, foram lá e mataram ele, um jovem de 26 anos. É esse tipo de coisa. E eu falo, para que ninguém assim interprete mal, quando eu falei lá do democrata, não sei o quê, e do Paranhos, que é o ser humano horrível, o Cecil Borré, se o Marighella tivesse dado certo o que ele queria, não ia ter não ia ter um Paranhos, um Cecil Borré, ia ter 1000 Paranhos, 1000 Cecil Borré, como era na China, que eles promoviam linchamentos de professores universitários. Eles esmagavam a cabeça dos professores com pedra. Então, eles deixa eu falar algo polêmico aqui, Jones. Vou falar algo polêmico aqui para a gente ficar bem apreensivo com o resultado. Mas isso que você falou faz muito sentido. Tipo, veja, a ditadura brasileira tem que ser recriminada, mas ela não foi tão violenta quanto outras ditaduras dentro da própria América Latina, certo? A gente tem o quê? 500 pessoas que foram mortas e desaparecidas. Só que, veja, o que inspirava esse sujeito, esse terrorista, né, esse criminoso, o que inspirava o Marighella eram ditaduras que estavam matando milhões. Nos anos 60 já se falava em milhões tranquilamente. Então, assim, é uma disparidade, assim, e é uma questão que a própria ideologia é insustentável do que ele tá pregando, né? Então, você vendeu o humanista, é isso, gente, coloquem aí. Marighella, o cara que nem o Wagner Moura, quanto tempo ele duraria na China da Revolução Cultural? Uma semana, 2 dias, 2 horas. A Revolução Cultural Chinesa foi anti-intelectual, foi totalmente anti-intelectual, todo mundo foi anti-burguesia, tudo que o Wagner Moura é. Tudo que o Wagner Moura é, cara. Esse cara estaria morto. Tudo que o pessoal acusa o Bolsonaro de ser anti-intelectual. O Bolsonaro é chucrão, não sei o quê. Mas o Bolsonaro, ele não chega, né? Ele não junta os alunos da faculdade, dá um livrinho. Este é o pensamento de Jair Bolsonaro. E todos devem seguir o pensamento de Jair Bolsonaro, e daí junta os alunos da faculdade, é isso, Jair Bolsonaro, vai lá, daí tem o professor petista, eles saem arrastando o professor petista pela rua, tá com a cabeça e fazem churrasco no corpo. Isso aconteceu na China, não aconteceu aqui. Então, daí vocês têm uma noção... Sabe o que é mais engraçado? Quer dizer, engraçado não, é triste, é deprimente. Mas é tragicômico, né? Tragicômico. Por isso que a gente ri às vezes, pessoal. Não pode rir. Sabe o que é o mais irônico? É que esse filme provavelmente não vai ser exibido na China. Porque lá você tem que tirar os atores negros dos cartazes. E agora ele faz o que com isso? Não, isso é que eu tava pensando aqui, até... Eu perco um dedo na torneira mecânica se esse filme for exibido na China. Não, o que eu tava pensando aqui, assim, que o negócio que dá mais raiva do ponto de vista artístico, é a oportunidade desperdiçada, né, de explorar um personagem que é um personagem interessante, como todo ser humano, e essas pessoas extremistas, elas têm certas nuances que você tentar descobrir ali, você vai chegar a um resultado provavelmente muito bom. Uma pessoa que sacrificou a vida, a família, por uma ideologia idiota. Isso. No mínimo interessante. Interesse histórico existe, claro. Interesse histórico existe. Um desperdício, né, de um personagem que poderia até, enfim, ser muito mais... Cara, um filme sobre o Felito Miller, que seria o Marighella da direita, né? Um cara que foi o maior torturador da história do Brasil, teve poder em 2 ditaduras, no Estado Novo e na ditadura militar. Pô, eu assistiria um filme, faria um filme. A Queda, sobre Hitler. A Queda, filmaço. Incrível, sobre Hitler. Não, Notas. Eu acho, desculpa, mas eu queria ter feito esse comentário antes. Existe toda essa preocupação de identidade, né, e tal. Põe um ator negro para reforçar isso, e o apelido do personagem no filme é preto e tal. Era o apelido dele na vida real, tá? Só para não... obrigado. Ótimo. Legal. Mas sabe que eles não... Sabe como que esse nome vai ser traduzido lá fora?
Não vai ser traduzido. Então, não foi. Eu assisti numa versão com legenda e tava preto. Ou seja, você, né? Você tá maquiando, né? Tira. Cara, esse negócio o apelido dele nem é assim, tipo, pode ser pelo cabelo, pode ser por alguma coisa, né? Tipo, meu apelido na infância, entre a família, era Negão. E, tipo, ó como eu sou negão. Pô, a gente sabe. Não, mas eu só ia fazer um né? comentário que, com toda essa questão da representatividade, você pega um personagem que era baiano... Era um apelido irônico. Vai daí, Paulo. Vai. Não, fala aí da representatividade, pô. Você pega um personagem que foi um personagem baiano, né, de importância para a história ali da Bahia, mas você põe um ator carioca. Aí não tem problema, aí não tem a representatividade. Não tem necessidade de alguém que era conhecido. Dá já nota. Tá, eu vou começar com uma nota. Brincando, vai. Eu vou começar com uma nota que eu achei o filme do Lula melhor do que esse. Então, Wagner Moura, nesse momento, tá naquela ponte. Que nota você deu pro Lula? Eu não lembro mais. 2? 2. Ah, perfeito. Então é a nota que eu quero dar. Eu vou dar nota 1 para esse filme, porque eu dei algumas risadas com algumas cenas ridículas que são muito ridículas. Não recomendo que você assista. Eu vou ser mais generoso que você, Sabag. Eu vou dar nota 5, porque, olha, não, eu vou dar nota 5, porque aquela cena final é uma coragem de todas as pessoas envolvidas naquela cena. E aquela cena histórica, desculpa, tem filme que é só ruim, né? Esse filme é ruim e é histórico, porque essa cena vai entrar, cara. Se ainda tiver algum tipo de humor... Esse daí vai viralizar, cara. Na hora que esse filme, for na Globo, terminar... Tem que botar no Pozo Show, cara. Tem que botar. Enfim, cara, aquela cena lá do pessoal cantando o hino. Ouviram do Ipirangas, olhos plácidos, e eles se abraçam e não sei o que, cara. Aquilo lá já faz parte, assim, do folclore do cinema brasileiro. E quando eles invadem a casa e começam a dar uns tapas no Piazinho, eles tentando fazer essa Cidade de Deus ali, e o Piazinho não conseguindo. Então fala teu nome, pô. Fernando. Não. Diz aí a tua piada. Eu vou dar 1 e não quero nem justificar porque não merece. Cara, eu vou dar 0, porque eu perdi tempo vendo esse negócio. Já que é longo, né? É longo demais esse filme. Mas por isso eu comecei a assistir faz 3 semanas o filme. Mas por isso que quando eu assisti, eu já falei, isso daqui tem cara que está sendo feito certinho para caber numa série. Sim. A cara... Tá, então ficou com uma média de 1,75, um dos piores filmes já analisados aqui, junto com Fakeada e Lula, Filho do Brasil. Cara, Fakeada é muito melhor do que esse filme. Pô, a Fakeada pelo menos não é monótono, cara. Que nem esse filme. E Fakeada tem várias soluções boas, né, de cinema. Tipo, o cara dando entrevista para ele mesmo. Como objeto de ficção é muito melhor mesmo. Vamos lá. Sim, maravilhoso. Sabag? O roteiro é mais bem amarrado. Né? Sabag? Cinematograficamente é melhor, né? Vinheta. Indicações. Vou fazer as minhas aqui rapidinho, então. Uma indicação, uma desindicação e uma indicação. A desindicação é com muita tristeza que eu trago aqui hoje. Não vejam um filme do Clint Eastwood. Aquele Cry Macho é horrível. Faz até o macho chorar, cara. Eu vou falar que saiu uma lágrima. Com 15 minutos estava escorrendo uma lágrima no meu rosto. Mas é porque é ruim, né? Porque é ruim demais, né? Nossa, é novela mexicana, né? É impressionante. Ele perdeu a mão em tudo ali, né? Então, essa é a minha contraindicação, e a minha indicação é a série lá de 3 documentários do Brasil Paralelo sobre a 7ª arte, que dialoga aqui com o nosso Quarentena, mas só vejam depois que vocês terminarem de ver os 76 episódios do Quarentena Cult, claro.
Mas é bem bom também. Então Mas é legal, eu vi que eles fizeram sobre o Felicidade Não Se Compra, e a gente tem um podcast que é um dos melhores podcasts que a gente já gravou aqui. É bem bom sobre Felicidade Não Se Compra, mas o nosso é melhor. Então assistam aí. É isso. Então não, já mas valeu a sério, assinatura do nosso também assinante, assim, o negócio do Felicidade Não Se Compra é 23 minutos. A gente ficou conversando aqui durante mais de 1 hora, né? Então Fez quase um novo filme aqui. Exatamente. Que, aliás, é um filmaço. Vejam também. Todo ano a gente vai fazer o Felicidade Não Se Compra, vai falar coisas novas, todo ano. Vai ser o especial de Natal do Quarentena. Cara, eu pensei isso, sabia? Eu pensei essa ideia. Eu acho que vale. Felicidade Não Se Compra revisitado. Isso. Todo ano. Por sinal, a gente tem que gravar um de especial de Natal esse ano de volta, né? Sim. Temos que escolher. Deixa dicas aí nos comentários de que filme que a gente tem um clássico de Natal aí que a gente pudesse assistir. Milagre na Rua 34. Já vai ficar a minha dica aqui, se vocês... Não dá spoiler, Paulo. Deixa eles comentarem, daí a gente escolhe os melhores e já quer antecipar aqui a discussão. Não, é a minha sugestão. Então tá. Deixa eu, então, vou dar a minha desindicação. Minha desindicação foi uma recomendação da minha filha, mas não porque ela gostou, e sim porque ela falou, pai, eu quero ouvir você falar sobre essa série. É uma série chamada Slasher, que está na Netflix, e ela é sobre serial killers. E elas são 3 antologias, né? São 3 temporadas, cada temporada é uma história completamente diferente. E eu assisti a 3ª temporada, que foi a que ela me pediu para assistir. Assim, é algo que me impressiona e é importante, acho que todo mundo prestar muita atenção no que está sendo assistido dentro de casa, assim. E a ponto de que eu estou tentando escolher bem aqui as palavras até para não exagerar, mas assim é um slasher, um assassino em série que vai num prédio e começa a matar várias pessoas e tudo isso se encadeia num fator originário lá, por que esse cara, esse assassino resolveu agir. Todos os personagens são classificados, eles são descritos pela sua sexualidade. Então a lésbica que é casada com a lésbica que se matou, o bissexual que era não sei o quê, a assexuada que... Todos eles, você não tem um personagem, você tem que... Eles são definidos pela sexualidade. Então a outra que era uma promíscua, a outra que não sei, sabe? Tudo isso. E com obviamente, o único hétero branco que tem no filme inteiro, são 9 episódios, é um supremacista branco. Não, por essa vocês não esperavam, né? Então, assim, só que o que acontece? Uma estética bonita, gore, muita violência, muito sangue, sabe? Então, tudo isso que conquista, um pouco meio Round Six, né? Que você tem aquela estética que ela conquista. Mas o que está por trás, gente, é algo que precisa ser debatido, conversado. E, se eu não me engano, foi o Flávio Quintela ou foi o Scorsese que fez uma coluna esses dias sobre Round Six, e ele falando que ele não tem como impedir ninguém de ver. Ele foi ver porque ele sabia que o filho já tinha assistido, né? E aí ele foi assistir o Round Six para ver como eu converso com meu filho sobre isso. E eu acho que ele está coberto de razão. Você não tem que proibir nada, as coisas estão aí, o mundo está aí e todo mundo vai consumir isso, né? Mas você tem que, eu acho que está antenado e aberto para você enxergar essas coisas e poder ter espaço para conversar. Porque se você não tiver espaço para conversar, essas mensagens vencem. Scorsese, grande colunista da Gazeta do Povo, acho que é exclusivo da Gazeta, né, também. Pô, a gente podia chamar o Scorsese para participar do o Scorsese manja muito, super, ótimo texto, ótimo papo. Assine a Gazeta do Povo. Já participou de várias ideias lá e sempre foi muito legal participar. Tá convidado, né? Vamos trazer. Não tá. A gente tem que convidar ele. Estamos convidando ele aqui em público, Jones. Isso, né? Tá feito convite. Isso, Scorsese. Mas depois a gente faz. Telespectador assíduo, viu? 76. Ele não precisa ficar escutando a gente 1h10 para ouvir o convite. A gente vai depois fazer o convite, mas fala aqui para o público. Está convidado. Posso eu fazer a minha indicação, então? Se digitar no Google Round Six e a moral da história, você já vai cair no artigo do Francisco Scorsese na Gazeta do Povo, exclusivo para assinantes.
Né? Então, por favor, assinem a gente para manter esses colunistas, para manter o Quarentena no ar, para a gente poder aqui estar dando dicas, mantendo esse debate ativo, produzindo conteúdo. Como eu venho falando aqui há muito tempo, a gente tem que produzir conteúdos que coloquem em xeque as narrativas atuais. E a gente precisa de muita força e muita produção. Como a gente elogiou o trabalho do Josias Teófilo aqui. Então, vamos manter o nível do que a gente faz aqui, como a gente sempre fez, né? Sim. Sabag, faça suas indicações, daí eu faço as minhas duas indicações. Minha indicação, não, eu tenho só uma indicação para fazer hoje, bastante singela. Eu acho que o Paulo já fez essa indicação, mas eu finalmente consegui assistir o filme, que é aquele Relatos do Mundo, com o Tom Hanks na Netflix. Achei que você ia indicar esse Bowden Down. Pô, é legal, hein? Até agora eu tô com preguiça de assistir esse filme, Sabag. Filme legal? Bacana. É legal, filme, é legal. Assim, é um filme bacana, não é muito pretensioso, não. Conta a história de um ex-combatente da Guerra Civil que ganha vida viajando de cidade em cidade, lendo as notícias para a população que não consegue ler dos jornais. E aí ele encontra uma menina, que foi uma menina de ascendência europeia, que foi criada por índios e teve os pais mortos numa emboscada e tem que levar essa menina de volta para casa, para os parentes dela em outra cidade. Então é um road movie de faroeste, legal. uma atuação sempre segura do Tom Hanks, assim, um filme bem bacana de assistir. Tom Hanks nunca atuou mal. Bom programa para assistir com a família. Não, é verdade. Tom Hanks. Mas você não vai falar desse Bowden Down? Não, já falei. Quando eu estava de férias, aproveitei que estava de férias, falei pelas suas costas. Você só falou assim, eu vou falar quando o Paulo voltar. Não falou isso? Fala aí. Quando eu assisti mais, Paulo, eu não assisti mais porque não deu mais vontade. Daí eu faço uma crítica. Então você já falou. Agora você acabou de falar. Eu vou fazer uma recomendação assim. Duna, assisti no cinema. Pretendo assistir de volta no IMAX, porque eu achei muito bonito visualmente, etc e tal. Você vai falar bem do Denis Villeneuve? Então, eu tô pasmo. Não, calma. Mas é o tipo de filme que não me pega muito. Achei bonito, a trilha sonora do Hans Zimmer legal e tal. Mas Denis Villeneuve, para não ser injusto, tem um filme muito legal dele, Sicário. Sicário é muito massa. Mas os outros não me pegam. É bacana, quem gosta assim, ok. Mas a minha grande indicação mesmo é que vocês assistam a reprise de Atlético 2, Flamengo 2, jogão. Não, tô brincando. Um outro filme que eu queria indicar é Headhunter, um filme sueco, norueguês. Sobre recursos humanos? Um filme bem legal. É um relatório baseado num livro. Paulo, você que é literato, se fala Jonesbo ou Ionesbo? Aquele que é best-seller. Eu falo Ionesco. Não é o Ionesco. O Jonesbo. Eu falo Jonesbo. Jonesbo. Deve mas ser eu Ionesbo, né? Deve ser Ionesbo, né? Deve ser. Enfim, é baseado num livro desse cara. Pô, é bom, esse cara é maravilhoso. Então, o filme nota 7,5 no IMDb. Foi por isso que me atraiu, né? Que a gente falou sobre essas notas do IMDb semana passada. É um cara que é headhunter e ele usa o emprego de headhunter para descobrir se os clientes têm obras de arte caras na casa deles. E ele vai lá e rouba. Até a hora que ele mexe com o cara que é mais pilantra que ele. E isso dá início a uma... É bem assim, estilo Danny Boyle em Cova Rasa, assim, sabe? Bem legal o filme. Bacana. E 9 Rainhas. E tem na Amazon, viu? Vou ver isso aí. Tem na Amazon ali, para quem tem, é facinho lá pegar e assistir. Eu gostei. Tem coisas, óbvio, tem uns furos no roteiro, assim, tal, mas é massa o filme. Mas é melhor que o Marighella. Fazia tempo que eu não vi um filme assim, é bacaninha. É melhor que o Marighella? Com certeza. Então, ótimo. Aqui você deu uma nota bem parecida. Você deu 5 e o outro você deu 7,5, então... mas esse aí falta uma coisa que o Marighella tem melhor. Falta eles cantando o hino da Noruega no final. Fez. Chorando de mãos dadas. Isso. É isso então, minha gente. Muito obrigado a todos que ficaram conosco durante esse tempo. Obrigado, Evandro. Obrigado, Jones. Obrigado, Paulo. Até semana que vem com mais um Quarentena Cult. Tchau.